Sagitário, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem por aí. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, para quem ainda não é inscrito, deixarem o like, o comentário de vocês, isso é muito importante para que esse canal continue crescendo. Certo, Sagitário, bora iniciar aqui mais uma leitura para vocês. Essa semana eu vou estar abrindo com o oráculo da Lua. E bora, vamos lá. Como vocês já sabem, aqui são leituras gerais, são leituras coletivas. Peguem o que fizer sentido aí para vocês e o que não, deixem de lado, tá bom? Vamos lá. Sagitário, o que a gente tem aqui para vocês? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente. Seus sonhos precisam de um plano prático. A gente tem uma lua cheia no signo de Touro. O que mais? Para Sagitário. Nossa! A energia está ganhando força, lua crescente. Essas duas cartas vieram para Aquário também. Mais uma. Nossa, gente, minha garganta tá ruim. Vou aceitar. Vieram duas cartas. Um problema pessoal encontra uma resolução. E equilibra a espiritualidade e a realidade. Aqui me vem muito uma energia de continuidade, tá, Sagitário? Deixa eu beber uma água. Agora melhorou. Uma energia de continuidade, de você dar sequência a algo que você ou aí já está planejando. Pode ser aqui questões de objetivos, planos aí que vocês estão mentalizando para 2025. Nossa Senhora. Enfim. Então aqui me fala de uma questão de, Sagitário, é momento de você continuar, não é momento de parar, né? Não é momento aqui de pausa, é momento de vocês darem sequência. Principalmente quando se trata aqui de projetos, quando se trata da vida profissional de vocês, é momento de dar continuidade, é momento de você. Aqui fala até se alguns de vocês estão com metas, objetivos aí para 2025, já irem tirando do papel mesmo, tá? Algumas coisas que vocês têm em mente, porque essa carta aqui da Lua cheia em Touro me fala como se vocês já vêm, né? É uma lua cheia, então é como se vocês já vêm de um tempo aí nutrindo. Gente do céu, peço perdão. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vocês já vêm de um tempo aqui nutrindo. Como se fosse aqui realmente idealizações, me vem muito isso, sabe? Já tô com várias ideias, já tô com várias coisas aqui em mente, mas agora tá pedindo que vocês coloquem isso em prática, né? Aqui me fala também com essas duas energias da lua cheia em Touro e a lua crescente, como se fosse realmente um movimento aqui que está trazendo para o ano de 2025 para vocês de muita expansão material, tá? Seja de algum objetivo específico, tá? Seja de questões financeiras aqui para vocês também, ok? E agora aqui a gente tem essa carta da lua cheia em peixes e em câncer, né? Aqui me vem muito como se alguns de vocês estivessem passando por algumas turbulências emocionais. Parece que a leitura de vocês está separada. Aqui é algo pessoal, é só sobre vocês. E aqui é uma questão mais da tua vida emocional. Pode ser que isso aqui envolva pessoas, família ou pessoas que você se vincula emocionalmente, né? Sejam aqui amizades ou relacionamentos afetivos.
Aqui alguns de vocês podem estar enfrentando problemas a níveis espirituais que podem estar afetando, tá? O campo material de vocês. Vocês podem estar com algum problema que envolva pessoas, tá? Por exemplo, eu tô com uma pessoa da minha família que tá passando por alguma dificuldade, ou é problemas de saúde, ou é problemas com vícios, enfim. Me parece que aqui existem pessoas ao redor de vocês que estão trazendo alguns problemas e isso está impactando tanto o teu campo financeiro quanto o teu campo espiritual, tá? Mas aqui estão falando, né? Um problema pessoal encontra uma resolução. Me parece que vocês encontram, né, uma chave para resolver isso e voltar as coisas, né, botar de novo as coisas aqui em equilíbrio. Um novo ciclo romântico começa. Isso aqui pode envolver questões aí afetivas também, tá? Ou questões judiciais para alguns de vocês. Gente, pior que, tipo assim, minha voz não está ruim. Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos pegar aqui com o tarô. O que mais que a gente tem para o signo de Sagitário? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. Então aqui basicamente Sagitário é assim. Se vocês estão enfrentando problemas financeiros, o momento agora é de dar continuidade. Ou seja, continuar trabalhando, continuar investindo nos seus projetos, mesmo que tenha dificuldades no momento, me parece que é algo passageiro, mas está pedindo para que vocês não parem, não deixem as preocupações ganharem força, né? Não deixem isso paralisar vocês. Foquem nos objetivos aqui. E se vocês estão tendo problemas aqui no campo emocional de vocês, e isso envolve ou família ou vida afetiva, é preciso aqui de alguma questão de equilíbrio a nível espiritual também. Pode ser que vocês precisem fazer alguma limpeza ou algum corte mesmo específico, mas eu não estou sentindo muito isso, tá? Pode ser que vocês precisem fazer alguma limpeza espiritual ou uma limpeza espiritual para uma pessoa que você se envolve, ou é aqui firmar laços, tá? Com alguém especial, um relacionamento, enfim, aqui tá pedindo atenção para as pessoas do seu vínculo emocional. Acho que minha voz voltou agora. Bora lá, o que mais para Sagitário? Ó, 3 de espadas. O que mais? Temperança. Energia de vocês aqui. O que mais? Rei de ouros. E um 2 de espadas. E um mundo e o 9 de ouros. Aqui eu tô vendo realmente, tô me conectando com pessoas que assim não sabem como vai ser o dia de amanhã em relação ao campo financeiro. É como se vocês não soubessem os próximos passos, sabe? Qual é o próximo passo? Qual é a mudança aqui de fato que vai ter na minha vida financeira? Só que esse 2 de espadas aqui me fala como se vocês realmente não tivessem acesso a esse vislumbre, a essa visão, sabe? Vocês realmente não conseguem enxergar como as coisas vão ser daqui para frente. E a carta do mundo me fala que vocês estão passando por uma transição aqui no campo financeiro. Então, tem vários ajustes aqui, né? Na vida de vocês. Vamos entender isso aqui melhor.
Mas essa carta do mundo com 9 de ouros me fala muito das coisas indo para um rumo melhor. Lembra que eu falei que aqui, se vocês estão preocupados com o financeiro, é como se fosse meramente passageiro? Clarifique esse 3 de espadas. Temperança, energia de vocês de novo. E os amantes com energia de gêmeos. Entendi. Mais uma, 3 de espadas. Nossa, energia de leão aqui. Carta da força. Clarifica os amantes. Página de copas. Aqui me fala, Sagitário, que vocês podem ter recentemente terem tido problemas aqui, sabe? Com alguém próximo a você. Não sei se aqui realmente foi uma decepção que você teve com alguém que te deixou muito chateado, alguém que você pode até mesmo ter se sentido traído. Só que aqui, né, como que eu posso explicar? 3 de espadas com a temperança fala muito de uma questão de cura, né? Entendam que se aqui teve algum desentendimento, existe uma lição bem importante para vocês, porque assim, né? São 4, né? 3, 4 arcanos maiores aqui, os amantes, a temperança 2 vezes e a força. Então, de uma ferida que vocês estão sentindo, existe um grande aprendizado em relação a firmar suas conexões e ter jogo de cintura para conciliar as coisas, sabe? Realmente dar uma segurada aqui, segurada em questões de ego, e não, sabe, deixar tudo jogado pro ar assim, sabe? Porque aqui eu não estou falando de conexões tóxicas. Eu estou falando de conexões onde há um alinhamento muito forte aqui. E aqui me fala realmente de uma questão de renovação com esse valete de copas. Temperança. Ó, exatamente, ó, a morte e o 3 de espadas de novo. De uma ferida que vocês sentiram, ou que vocês estão tendo agora, Sagitário, vem uma grande mudança na vida de vocês. É como se essa carta da morte, ela realmente estivesse recolhendo aqui coisas que não estavam servindo mais para vocês. Aqui fala muito de uma questão de diálogo, tá? Não tenho diálogos explosivos ou diálogos que você vai logo assim na ferida para machucar a pessoa, sabe? Aqui, ó. Cavaleiro de copas no fundo de deck. O que é essa morte? 8 de copas. Aqui é uma transição que vocês estão fazendo, né? 8 de copas é deixar bagagens emocionais para trás. Então me fala de uma limpeza aqui muito profunda e que provavelmente você ainda não está entendendo isso a um nível de complexidade. Claro, porque aqui 3 de espadas e a temperança 2 vezes, tem coisa aí que está doendo, né? Tem coisa que às vezes a dor não deixa a gente ver com total consciência. Mais uma morte. Olha isso, a sacerdotisa. E essas bagagens aqui emocionais, eu não sinto que tem a ver com essa questão dessa ferida, não. Sabe uma coisa que foi desencadeada? De repente eu tive uma briga ali no meu relacionamento ou com a minha família. Aquilo me deixou chateado, sim, mas não é isso que a vida está pedindo para você olhar. Parece que isso foi um gatilho que desencadeia aqui
questões muito mais profundas que vocês estavam carregando. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, essa carta da morte, ela tá, com a temperança, é realmente, eu tô limpando tudo, eu tô levando embora tudo aqui que não estava servindo mais para que você agora, Sagitário, possa alinhar as coisas na sua vida. E fiquem atentos, porque eu sinto que ainda tem muita coisa para mudar. Tem muita informação no jogo de vocês. Rei de ouros. Ás de espadas. Que mais? Rei de ouros. 6 de ouros. Aqui tinha uma coisa de valorização que vocês não estavam tendo total clareza sobre isso. E eu não estou falando de valorização externa, é valorização própria. Em relação a dinheiro, ao seu trabalho, também as suas trocas aqui, mas eu sinto muito mais nessa questão financeira. Talvez seja por isso que vocês ainda estão aqui quando se trata do campo financeiro, nesse 2 de espadas, né? Entre a cruz e a espada mesmo. Não sei como vai ser o caminho daqui para frente, parece tudo muito incerto. Mas o que está acontecendo aqui? De um lado, lembra que eu falei que a leitura de vocês parecia que estava meio que separada? De um lado, vocês estão resolvendo pendências emocionais, resolvendo problemas com pessoas que vocês tiveram desentendimento, porque isso vai fazer vocês se reequilibrarem também a um nível espiritual. Do outro lado, enquanto isso aqui está acontecendo, vocês estão tomando também consciência de como uma coisa estava afetando a outra. De repente, todas essas bagagens emocionais que eu estava carregando, era isso que estava me pesando e travando o meu financeiro ou não me deixando ter total clareza do valor que eu tenho, do valor do meu trabalho, do valor das minhas ideias. Vamos ver o que mais. Mas aqui eu tô sentindo que é como se tivesse muita coisa para acontecer na vida de vocês. Isso aqui não vê a carta da torre, mas me parece muito uma coisa assim de ajuste que veio do nada. Talvez vocês não estivessem esperando essas coisas acontecerem, mas que se não tivesse isso, vocês não iam ter tanta elevação mesmo de consciência aqui sobre a vida de vocês. O que mais que vem para Sagitário? Rainha de espadas. Mais uma. O sol. Eu sinto que vocês vão deixar de lado um pouco aqui essa coisa de vitimismo, de chorar pelo leite derramado, de chorar as pitangas. Não que vocês vão negligenciar os sentimentos de vocês, sabe? Se eu tô triste, eu vou entender por que eu tô triste. Se isso me chateou, eu vou entender por que isso me chateou. Mas eu não vejo como se vocês fossem ficar remoendo sentimentos, sabe? Ficar com aquela mágoa, com aquele rancor. Eu não vejo vocês fazendo isso. Mais uma. 3 de paus. Até porque parece que não tem muito tempo da vida aqui, Sagitário, para vocês. Ó, falei dela, sabia que ela vinha, a torre. Não tem muito tempo para vocês ficarem mais aqui apegados a tantos sentimentos ruins, sabe? Então essa rainha de espadas, tá vendo que ela tá jogando o jarro de água para trás? É meio que assim, cara, tá bom. Alguma coisa aqui me deixou triste, alguma coisa me chateou, mas eu tenho consciência que eu consigo curar isso daqui. Não preciso ficar remoendo em sofrimento, me afundando em sofrimento, sabe? Tipo assim, deixa isso pra lá, sabe? Me dá essa sensação. Tem coisa mais importante. Eu sinto que o futuro de vocês aqui é mais importante, é uma prioridade maior agora, sabe? Então, por isso que eu falei, não tem muito tempo. As coisas vão começar a chegar aqui para vocês. 3 de paus embaixo do rei de ouros.
Se é a questão financeira que vocês estão tanto preocupados, as coisas vão começar a chegar para vocês. E aqui é mérito, né? Mérito de conquista de vocês. Clarifica esse 3 de paus. E se tinha alguma coisa aqui a nível emocional que você achou que estava assim, putz, isso aqui foi por água abaixo, né? A torre ali. Isso aqui foi por água abaixo, ó. Cavaleiro de copas, a morte e a estrela, e o 2 de copas, e o 5 de copas. Esse 5 de copas desse baralho, eu gosto muito porque ele não é muito sobre chorar pelo leite derramado, sobre arrependimento. Ele é sobre você ver as coisas de forma como elas realmente são, sem ilusão, sem máscaras, sabe? Claro que muitas vezes isso vem de forma dolorosa, né? Arrancar as máscaras. Cadê? A torre fala muito disso, né? Carta da torre. Arrancar as máscaras que a gente cria na nossa torre para nos proteger é doloroso. Mas a partir do momento que a gente né? Nos enxergamos de forma clara e também enxergamos o outro de forma clara, sem tantas idealizações, né? É aí que a gente consegue sentir as coisas na própria essência. Tô dando uma filosofada aqui, né? Peguei a energia de vocês. Mas me vem muito isso, essa torre com o cavaleiro de copas, a morte e a estrela. Existe uma renovação muito grande aqui que vai acontecer a nível emocional na vida de vocês. Se isso daqui é um relacionamento, eu sinto que vocês vão sentir o sentimento de vocês por essa pessoa e por essa conexão de um jeito muito mais profundo. Tá? Carta do 3 de paus. Valete de espadas. Mais uma, 3 de paus. Alguns de vocês podem receber algum convite, tá? Por alguma coisa que vocês vão se pronunciar. De repente, eu coloco meu currículo em algum lugar, em algum site, ou eu compartilho meu projeto em alguma rede social. Vocês vão receber algum tipo de convite aqui. Alguma coisa vai chamar vocês. Página de espadas, que isso? Tô louco. Mais uma. Página de espadas. 7 de ouros. Aqui, entendi. Isso aqui pode ser uma coisa porque vocês vão começar a aceitar a autenticidade de vocês, a loucura mesmo de vocês. Esse é o meu jeito mesmo, eu falo as coisas desse jeito, eu me visto desse jeito, eu vejo a vida desse jeito. Provavelmente é alguma coisa que vocês estão esperando há bastante tempo já. Estou esperando há muito tempo ser chamado para essa entrevista, para esse trabalho. A partir do momento que vocês se pronunciam de forma clara aqui, até mesmo internamente, o que eu quero, sabe? Para o meu financeiro, que tipo de vida eu quero ter. Quando vocês começam a ter consciência sobre isso, as coisas começam a aparecer. Eu falei, as coisas vão começar a chegar aqui para vocês. Sol, 9 de espadas. 9 de espadas. E a lua. 3 de ouros, 10 de copas. O que é isso? 2 de ouros. Tem muitas incertezas aqui. Cuidado para vocês não alimentarem. Isso aqui eu até falei para Aquário também.
Cuidado para vocês não alimentarem pensamentos negativos, tipo, ai, acho que não vai dar certo, acho que vai dar errado, não sei o que, não sei o que lá. Só por um instinto aqui que vocês talvez tiveram em outros momentos, um instinto até mesmo de sobrevivência, sabe? Rainha de Espadas. Aqui fala muito de autoconfiança também essa carta do Sol. 8 de paus. Falei, aqui não tem muito tempo não, para ficar de muito sentimentalismo. Rainha de espadas, rainha de paus. É momento assim, Sagitário, por mais que vocês tenham desafios, porque aqui eu vejo que o jogo de vocês tem desafios, sim, mas é momento de vocês confiarem muito nos movimentos que a vida vai te colocar, aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa, sabe? Sim, tua mente vai ficar aqui de loucurinha, de bafafá, querendo sabotar você, querendo te deixar inseguro, mas aqui vocês estão com essa carta do Sol, né? Então, assim, vocês têm algo que chama atenção, vocês têm autenticidade aqui, vocês têm algo único. Pede que vocês confiem muito em si próprios. Seja para resolver problemas, seja para questões financeiras, trabalho aqui tá pedindo isso, tá? Conselhos finais para Sagitário. Senão essa leitura vai ficar gigante. Cavaleiro, seja corajoso e honesto. Existe uma verdade aqui que eu sinto que é uma verdade interior de vocês. Talvez seja até uma vontade, sabe? Eu tenho um desejo, uma coisa da minha alma que eu sinto no meu propósito. Isso aqui é muito real para vocês e eu sinto que é isso que dá força de vocês continuarem. Então, meio que assim, tá falando assim, continue nisso, sabe? A pacificadora abandone a necessidade de estar certo. Aqui pede um pouco uma quebra de orgulho para vocês, quando se trata de questões emocionais que vocês precisam resolver com as pessoas. Eu não tô falando para você, tipo, é o que eu falei, negligenciar aqui os seus sentimentos, como se você não sentisse nada e as coisas não te afetassem. Não é sobre isso. Mas é sobre continuar acreditando nas coisas que são verdadeiras para você. Use da sua teimosia, aqui vamos dizer assim, direcione essa teimosia para algo que realmente vale a pena. A flecha cerque-se de energia protetora. Por quê? Agora eu fiquei assim. O que é isso? Temos a energia de Arcanjo Miguel aqui, acenda suas paixões. Para quem é mais ligado à espiritualidade, tá pedindo que vocês mexam bastante com o elemento fogo, do elemento do fogo, tá? Eu acho que aqui tá pedindo realmente que vocês fortaleçam as bases de segurança, de proteção espiritual, por algum motivo, ó. Anote as mensagens intuitivas, a carta da lua. Tem alguma coisa que a tua espiritualidade está tentando te alertar. Lembra que eu falei que alguns de vocês poderiam estar passando por problemas espirituais aqui? Fortaleçam a proteção, as proteções de vocês, tá bom? É isso que eu vejo para vocês, Sagitário. Espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para leituras particulares. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho.